Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus para ministrar esse culto de adoração, de louvor a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós estamos aqui para manifestar esta gratidão por essa semana abençoada que Ele já nos concedeu, por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, mas principalmente pelo Senhor ter nos salvo. Então vamos falar com o nosso Deus? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento, ó Deus, queremos manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados por atos, palavras, pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos neste momento entrar com confiança, com alegria, diante do trono da Tua graça. Toma a direção desse culto, aonde ele estiver sendo ministrado agora, neste lar, nesta casa, nesta família. Enche com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Seja o Senhor cuidando desta vida que está participando conosco agora, de sua casa, de sua família, daqueles que estão em deslocamento, trabalhando, aonde quer que estiver essa pessoa querida, esse familiar, ele esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, seja o Senhor dirigindo todas as palavras, todas as atividades, todo o louvor, tudo o que será feito aqui, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, para que seja somente, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Pai, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia a todos aí que já se fazem presente, né? Os irmãos estão aqui conosco na mesa, né? Através do Google Meet, a irmã Deise, a irmã Cristina, o irmão Luiz, a irmã Jaqueline, a irmã Wanda, e também a todos vocês que vão participar aí através do Instagram, através do YouTube, e aonde o YouTube alcançar, WhatsApp, Facebook ou qualquer outra plataforma. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Venha ministrar junto conosco esse culto a esse Deus maravilhoso. E nós vamos começar aqui pedindo que o irmão Luiz venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia, Deide, bom dia, Jaqueline. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E também bom dia e saudações para todos que ainda que estão nos acompanhando no simultâneo e os que ainda vão assistir nas redes sociais depois de encerrar. Graças a Deus, estamos aqui, pastor, mais um domingo. Como o Senhor já disse na sua oração introdutória, estamos aqui cultuar racionalmente ao nosso Deus, sabendo, reconhecendo o valor do sacrifício dele, sacrifício de morte, o derramamento de sangue,
para que nós tivéssemos não só reconciliação com Deus, só isso já seria muita coisa, mas a eternidade com Ele. Graças a Deus, porque nós estamos saindo de uma condição péssima, de pecado, de morte, de sofrimento, para uma condição de regozijo diante do nosso Deus. Pastor, para hoje, eu vou pedir aos irmãos o que Deus botou no meu coração, porque é uma coisa que eu sempre falo, e hoje Deus me fez chegar nisso. Então, é na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Segunda carta a Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Eu vou passar, então, a leitura desse trecho. A minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada no Brasil, e vem antes do versículo 14, vem aqueles títulos, né? Subtítulos: A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele já, logo no início, ele relembra Timóteo, embora ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Não me falha a memória, Timóteo já nasceu com os seus pais convertidos, né? Então ele desde novo recebeu, não me lembro se foi a avó, realmente eu não me lembro. Então ele já fala de uma coisa boa daqui. Nós podemos já começar a ver a coerência da Bíblia, que fala que desde novo, não sei se está em Salmos ou se está em Provérbios, que desde novo nós temos que orientar os nossos filhos, orientar os netos, orientar todos, desde novo, educar a criança segundo a palavra de Deus. A criança, quando está se formando, ela ainda não tem valores morais, ela não consegue estabelecer isso. E da mesma forma como Adão foi criado por Deus, a maneira como Deus entendeu de colocar valores morais no coração de Adão foi justamente no momento em que ele comunicou, quando foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ali Deus já começou a passar os valores morais para Adão, como o casamento monogâmico, como não matar, como tudo isso nós nascemos e sabemos que é errado, mesmo muitas vezes não tendo sido instruídos, por causa justamente desse valor moral que Deus passou. E na infância, o que nós fazemos? Nós aprimoramos, nós mantemos reforçando, nós reforçamos isso. Muitas vezes, quando no meu trabalho, que eu preciso dissertar sobre algum assunto no laudo, eu lido com assuntos que eu já fiz, outros laudos, mas às vezes eu fico 1 ano e meio, 2,
tem que voltar àquele assunto técnico. E eu tenho novamente que voltar a ler, a consultar, volto no laudo anterior. Então, assim é a nossa vida cristã. Nós temos que viver buscando na palavra, relembrando, trazendo à nossa memória sempre esses valores, essas regras de salvação, que não é uma regra para ser bonzinho, para ser perfeitinho, que não é uma regra para você dizer, tá vendo, ó, eu sou tal e vocês não são nada, não. É uma regra de viver conforme a boa, perfeita e agradável vontade e também para a transformação das nossas mentes. Então, no versículo 15, ele fala, e que desde a infância, como nós estamos abordando, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aqui, interessante é o seguinte, o homem que é instruído na palavra, naturalmente ele já é sábio. O homem que desenvolveu dentro dele o temor de Deus já é sábio. Aqui ele fala o podem. O interessante do podem é o seguinte, que existem muitas pessoas que têm esse valor moral, mas não conhecem a Cristo, não têm realmente Deus no coração. E elas acabam, embora não indo para a eternidade com Cristo, estando na eternidade com Deus, elas acabam tendo uma vida com certas facilidades. Por quê? Porque sem querer elas cumprem a palavra de certa forma, elas vivem segundo a palavra. Ela tem determinados, como ela não rouba, ela não avança sinal. Então isso fecha brechas para muitos ataques, para muitas situações ruins. Então isso ele consegue, nesse caso aqui, ele consegue isolar, olha, tendo temor a Deus e obedecendo, e prosseguir em conhecer e obedecer, além da salvação, você vai ter uma vida menos ruim do que poderia ter. Eu não estou querendo dizer que é uma vida de só vitória. No versículo 16, ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, uma coisa que eu me deparo com pessoas, como eu era rebelde a Deus, que nós trazemos para nós, que fomos tocados pelo Espírito, né? Nós entendemos e sabemos e temos testificado em nós, porque o Espírito é o mesmo que o Espírito, né? De que a palavra de Deus é inspirada por Ele, é a mensagem que Ele deixou para nós viver. Não é a mensagem que ele deixou principal, que é eu vou salvar vocês, eu vou mandar meu filho. Essa é a verdadeira mensagem, né? Isso resume tudo. Mas quantas vezes eu já encontrei, não, a palavra de Deus, eu encontro pessoas rebeldes, e é uma coisa que até me dificulta, que a pessoa fala, não, a palavra de Deus foi escrita por homens. Mas aí eu digo, mas e daí? O Espírito Santo inspirou. Não, tu veio da cabeça do homem. Tudo bem. Então a pessoa entende isso por rebeldia, não foi alcançada, não quer enxergar a si própria. Tudo bem. Mas quando vão a um centro espírita e dizem que é fulano de tal que mandou, eles acreditam piamente. Existe dentro do homem, por causa do pecado, o homem ele foi feito tão perfeito, ele foi feito um ser tão grandioso, que até me lembro que fala assim, e destituído foi o homem da glória de Deus, quando pecou. Então, eu fico imaginando que caso houvesse até um animal selvagem naquela época, que eu acho difícil, só um animal, aquele ser irracional, está diante da glória de Deus, ele já iria cair, ou iria recuar, não precisaria do homem nem procurar se defender. Então, o que acontece? A pessoa que ela não tem esse temor, ela põe em dúvida, ela não acredita. Acredita, porque o que isso mostra? Mostra a rebeldia natural do homem depois do pecado em relação a Deus. Por quê? Porque o homem, ele foi criado muito, é a coroa da criação.
Então o homem se sentiu, caiu na conversinha, caiu no ponto do diabo. Puxa, mas você é um Deus, você é quase Deus. Achegue-se a Ele, seja igual a Ele. Você tem que conhecer a verdade, você tem que conhecer tudo. Mas a verdade já estava sendo dada por Deus. Então é muito importante isso, que as pessoas sempre vão falar isso, né? Falar que vão duvidar que a Bíblia veio de Deus, mas vão acreditar no capeta. Literalmente isso. Isso vai acontecer por causa da arrogância do homem, por causa do ser contaminado que nós somos. A nossa mente é contaminada, o nosso corpo é contaminado. Embora com o sacrifício de Cristo, embora tocados pelo Espírito Santo, nós tenhamos sido regenerados e passemos para um processo de santificação, a nossa natureza não mudou. Nós temos a natureza pecaminosa em nós. E é aí que veio a importância da palavra, que é isso que nos sustenta nesses dias, e é por isso que nós somos como peregrinos em terras estranhas. Que ele fala assim, aí ele fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Já discutimos esse aspecto. Para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A palavra de Deus, eu sempre falo isso. Isso é o mais importante, que é o que Deus me fez enxergar. A palavra de Deus nos mostra, nos repreende, a palavra de Deus nos mostra a nossa natureza pecaminosa. Por isso a insuficiência da lei, porque a lei só nos mostrava, vamos dizer assim, que nós não conseguíamos cumpri-la e os homens achavam. Mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu acho lindo, porque Deus ele vem suavemente, ele vem aos nossos corações e começa com muita calma, com muita sensibilidade, aos poucos. Olha, você fez isso, olha você como agiu. Você criticou aquela pessoa, mas você está fazendo igualzinho agora. E aí vem a grande diferença. Ou você vai agir como Davi, quando pecou quando adulterou com Batseba, ou como uma outra pessoa. Vai dizer, não é nada disso, eu sou assim. Não, Davi, ele precisou que o profeta fosse a ele para mostrar, porque ele estava cego, e era um homem segundo o coração de Deus. E ele falou, pequei contra Deus somente eu pequei. Então, esse é o grande. Qual é o nosso profeta hoje? É o Espírito Santo, é o irmão que, guiado pelo Espírito Santo, nos chega com mansidão, com sobriedade, fala, irmão, vigia, olha a situação, olha o que você está fazendo, abre o olho, te humilha diante de Deus, te arrepende, isso é o aperfeiçoamento. E ele fala assim, para a educação na justiça. A educação na justiça é dominar, é conhecer sem sombra de dúvidas a mecânica da salvação. É saber que nossa impotência para nos conciliarmos com Deus, e teve que ver Jesus sem pecado, cumprindo a lei, para morrer, para viver a nossa morte. Senão, porque os nossos pecados foram tirados de nós e postos sobre Cristo, para que Deus nos enxergasse justos. Então, essa é a mecânica. Deus nos enxergando justos, Cristo ressuscitou, porque o pecado foi tirado de nós. Então, aí ele podia ressuscitar para quê? Para que nós também pudéssemos ser ressuscitados por Deus, por sermos justos, como Jesus sempre foi e nunca deixou de ser. É isso que tem que ser entendido. E ele fala no 17, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não precisa sair e ser um missionário, botar uma Bíblia debaixo do braço e sair, não, eu vou pregar às nações. Não é assim. O Espírito Santo, ele escolhe pessoas, ele dá isso para as pessoas. Mas pregue com a sua própria vida, pregue pelo seu exemplo, pregue dessa maneira, procure sempre estar com a palavra. Só em você pregar pelo seu exemplo. O que roubou, não roube mais. Só em você mostrar naturalmente o poder da transformação da palavra de Deus em seu coração, já vai chamar a atenção de muitas pessoas. Bom, pastor, eu fico por aqui, agradeço a minha oportunidade e entrego a minha palavra, devolvo a minha palavra ao Senhor para as suas correções e considerações. Obrigado. Amém, glória a Deus. Mais uma vez aí o irmão traz uma palavra muito objetiva, né, para a igreja a respeito dessa compreensão da importância, né, da utilidade, né, da palavra de Deus, e esse contraste, né, que existe da incredulidade, né, a incredulidade rebelde, que é da natureza humana decaída. Bom, trouxe bastante pontos aí que dão uma clareza, né, sobre a situação espiritual do homem, quando o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e ele recebe ali aquela semelhança moral de saber aquilo que é certo e errado, e depois que o homem ele cai e ele então começa a se rebelar contra Deus, porque um dos argumentos usados pelo diabo ali foi que ele seria igual a Deus, então ele tem o próprio poder de tomar as suas decisões, a revelia da vontade de Deus. Então isso fica aí bem claro nessa palavra que o irmão trouxe para a igreja, que essa rebeldia, né, que essa teimosia em aceitar a palavra de Deus, inclusive com argumentos de que a Bíblia foi escrita por homens e que ela não transmite, portanto, a vontade de Deus, né? Quando na verdade nós sabemos que homens santos, separados, escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus foram aqueles que escreveram a Bíblia, né? E trouxeram a mensagem de Deus, homens de diferentes épocas, de diferentes profissões, né? Séculos e séculos, né? Milhares de anos passando, e eles escreveram com uma coerência tremenda. Não há como negar essa veracidade e essa vontade expressa de Deus. Mas isso é muito importante a gente entender, até para o cristão que às vezes está desanimado porque está pregando a palavra, está fazendo uma obra aí, fazendo como o irmão Luiz falou, não é fazendo a obra exageradamente, né, achando que tem que abraçar o mundo, né, quando Deus não mandou ele fazer isso. É aquele que vai com a sua vida mesmo, no seu trabalho, na sua escola, né, no seu cotidiano, ele vai trazendo a mensagem com a sua vida e também ali levando a palavra para as pessoas que estão dispostas a ouvir, né, que estão ali querendo ouvir a palavra. E muitas vezes essa pessoa ela fica entristecida porque ela não obtém o resultado, viu, irmão? Isso é muito importante, o irmão trouxe aí a palavra e mostrou isso para a gente aí. E uma coisa nós precisamos entender, a palavra de Deus, como o irmão Luiz falou muito bem, o Espírito Santo é que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E para isso é necessário que a pessoa, ela de fato seja escolhida. Então o que nós vamos ver? Que tem pessoas que simplesmente eu não sei explicar, não sei. Se alguém sabe, por favor, fale, eu não sei. E eu não vou além daquilo que eu sei, daquilo que a palavra me revela. O Espírito Santo, alguns são escolhidos e outros eu não sei por que razão, né? Então temos que saber que tem os escolhidos. Se tem os escolhidos, tem os que não são escolhidos. E esses, pode chegar um anjo do céu e falar com eles, e eles não vão acreditar, eles não vão crer, simplesmente por uma razão: eles estão em completa rebeldia contra Deus e querem permanecer nesse estado, são capazes de acreditar em qualquer coisa,
né, que uma formiga falou para eles, né, que o Deus deles é a rainha das formigas, e eles vão lá, salve a formiga, né, glória à formiga e tal, né, aquele negócio todo, porque eles acreditam que a formiga é o Deus deles. Então, eles acreditam que hoje eles são, né, uma lamparina, que eles são a lâmpada, né, que ele não nasceu naquele corpo de homem, mas que aquilo ali, ele é uma lamparina, ele é uma lâmpada, né, e todo mundo tem que aceitar, né, e se não aceitar, é capaz até de já ter lei aí para punir quem não aceitar que aquela pessoa é uma lâmpada, que ela é uma lamparina. É o que nós estamos vendo, é a completa rebeldia às coisas estabelecidas, porque no princípio criou Deus o homem, e o homem depois ele criou a mulher e estabeleceu o tipo de relacionamento que ambos deveriam ter entre si. Tudo foi estabelecido por Deus. E o que nós temos no mundo? É uma afronta à ordem e à vontade original de Deus. Sendo que o irmão Luiz tocou num ponto importante, que é a questão da lei da consciência, que é aquela pessoa que, não conhecendo a palavra de Deus, que ela é ignorante quanto à palavra de Deus, mas ela não avança o sinal vermelho, mas ela não comete coisas que desagradam a Deus, né? Não se prostitui, não adultera, não se corrompe, ela naturalmente ela segue a lei moral que foi, a semelhança moral que foi colocada dentro de cada um de nós. Então, se essa pessoa ela está seguindo esses preceitos, ela vai ser uma pessoa que tem poucos problemas na sua vida. Todos temos problemas, né? Não tem como, né? Mas ela terá muito menos que a maioria, que aqueles que vivem de acordo com as suas próprias regras e as suas próprias leis, em desprezo à palavra de Deus. Então, essa clareza, irmãos, que o irmão Luiz trouxe aí, até essa pessoa que está vivendo, de repente, nessa situação, ela segue essa lei da consciência, ela, de repente, sendo tocada por essa palavra, ela vai ouvir a palavra. Eu tenho quase certeza que o Espírito vai tocar, e essa vai ser uma pessoa que estará no rol dos escolhidos, será escolhida. Então é importante a gente entender isso. Infelizmente, eu digo assim, para tristeza, a gente deve ter tristeza por aqueles que se perdem, a gente não deve ficar feliz com isso, tem pessoas que não são escolhidas. Então tem pessoas que não vão, por mais que você pregue, por mais que um anjo venha e pregue, por mais que coisas sobrenaturais aconteçam diante dela, e aliás, isso não é evidência para a salvação, elas não vão acreditar. E elas vão permanecer em inimizade para com Deus. Essa é a situação das pessoas que não recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É uma inimizade com Deus, porque somente o Senhor Jesus ele pode fazer essa reconciliação. Então, olha como a palavra de Deus ela é útil, porque essa reconciliação ela já é pregada lá desde o Gênesis até o Apocalipse. E aí Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, né, ele vai falar sobre essa questão, vai mostrar essa questão da importância da palavra de Deus, mas não só para Timóteo, mas para nós hoje que estamos aqui ouvindo essa palavra, né? A importância, a utilidade da palavra de Deus. E para fechar, né, irmãos, para não se alongar aqui, senão virar outra pregação, o irmão Luiz ele falou também sobre a questão da criança, né? Eu achei muito interessante, né, trazer o menino no caminho do Senhor, né? E quando ele crescer, ele não vai errar o caminho, né? Então, trazer ele na disciplina da palavra de Deus, ou seja, nos ensinamentos da palavra de Deus. Toda pessoa que trabalha com educação sabe que o ser humano ele aprende por imitação. Então, se na casa da pessoa o que aquela criança vê são palavrões, né? Ignorância, promiscuidade, o que se espera que essa criança vai ser quando crescer? Mas, se ao invés disso, ela vê os ensinamentos da palavra de Deus, os conceitos morais de Deus, as coisas de Deus, tem uma grande probabilidade de que essa pessoa vai seguir o caminho do Senhor. Então,
Muitas pessoas hoje chorando pelos seus filhos, porque são rebeldes, porque muitas vezes se envolveram com drogas, muitas vezes entraram no mundo do crime, né? Mas elas não veem o que elas fizeram quando esses meninos, essas meninas eram crianças. Como foi a educação? Como foi que elas mostraram esta terra, este mundo para essa criança? E às vezes até filhos de pessoas que são cristãs, que vão à igreja, que até têm compromisso com Deus e podem até ser salvas, mas na hora de criar os seus filhos, elas foram condescendentes com as coisas desse mundo. Acharam que as crianças tinham que experimentar um pouquinho. O que tem brincar o carnaval? O que tem, né? Fazer as coisas que os outros jovens. Ela é jovem, né? Ele é jovem, tem que aproveitar a vida. Depois eles vêm para a igreja. Vieram? Irmão Luiz, que Deus continue abençoando cada vez mais, dando sabedoria, né? Para trazer essa palavra objetiva que enche a nossa vida de instrução, para que nós possamos usar no nosso dia a dia, né? E que também vai abençoando tudo aquilo que aprova Ele colocar debaixo da sua administração, né? Tanto nas coisas espirituais como nas coisas desta terra. Que Deus abençoe cada vez mais. E vamos louvar o nosso Deus hoje com qual hino? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 400 da harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui dando continuidade ao culto desse domingo, né? Mais um domingo que estamos aí na presença de Deus, e eu quero convidar agora os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, eu vou aqui orar, pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abra os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ler essa passagem aqui, essa carta aos Coríntios, né?
Aqui tem um subtítulo, né? É a mesma tradução que o irmão estava falando agora há pouco, Almeida, revista e atualizada. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Glória a Deus, né? Palavra do Senhor aqui, uma palavra de repreensão duríssima, né? Contra a igreja de Coríntios, né? Mas a repreensão, ela vem, irmãos, não é pelo ódio, pela raiva, né? Pelo desejo de fazer mal, não. A repreensão, ela vem pelo Senhor, que Ele quer fazer conosco, né? Um conserto. Ele quer fazer conosco uma transformação. Então, a gente vê que estava acontecendo algo ali na igreja de Corinto que era horrível, né? Algo que estava contaminando a igreja. No versículo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, né? E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, né? Quer dizer, o padrão, até mesmo para os gentios, é um pouquinho mais alto que isso, né? Você está ali tendo esse comportamento. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, o que poderia estar acontecendo, né? Pelas palavras do nosso irmão Paulo ali, havia na igreja, né, um filho, né, que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta, né? Então, uma relação incestuosa que sempre foi condenada biblicamente a partir da Torá, a partir da lei de Moisés. Isso aí foi completamente condenado por Deus. Imagine no cristianismo, aonde os padrões são mais elevados. Então, dentro da igreja, estava acontecendo isso. E eles não estavam nem aí, eles não estavam dando a importância, fazendo
vistas grossas para o pecado. Isso é grave também, né? A gente vê que o Paulo está ali, começa falando sobre isso, essa imoralidade, né? Qualquer tipo de imoralidade, né? Tanto essa que nós estamos vendo que é um caso grave, né? Ou qualquer relacionamento ilícito dentro da igreja, né? Pessoas mantendo ali relacionamentos ilícitos, ou a pessoa que faz transações, negócios, né? Desonestos, pessoas que compram sabendo que não podem pagar, sabendo que vão dar prejuízo naqueles que estão lhe vendendo. Tudo isso são coisas que não são aprovadas por Deus, são coisas que Deus abomina, né? Que a pessoa deve pensar muito bem dentro da igreja, e a igreja deve zelar pela sua pureza. Então, por isso que Paulo já começa dizendo que esse tipo de moralidade não é padrão no mundo, né? A gente sabe que o mundo está meio louco aí, que as pessoas estão fazendo muitas loucuras, né? Mas não é padrão no mundo um filho ter um relacionamento com a sua madrasta, né? Com a mulher do seu pai. Esse tipo de relacionamento, socialmente, principalmente aqui no mundo ocidental, mas também até no Oriente, são condenados. As pessoas não aceitam. Em qualquer fé, em qualquer religião, né? Na maioria das fés, né? Vamos falar assim, das religiões, isso não é aceitável, né? No padrão humano. E eles estavam aceitando isso com uma normalidade, uma tranquilidade, ou então quem não estava aceitando estava simplesmente se omitindo, nada falava. E Paulo estava condenando aqui, né? Estava dizendo que essa atitude não está correta. No versículo 2 ele diz assim: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou, né? Então, essa atitude de estar deixando acontecer, de estar relativizando, né, o pecado, a afronta a Deus, é uma atitude de soberba, é uma atitude daquela pessoa que se acha na condição de estabelecer as suas próprias regras, de estabelecer as suas próprias leis. E por isso é que eles não tiravam, por isso que eles não resolviam, porque eles diziam: não, nós somos aqui os cabeças, nós somos os dirigentes e está tudo bem. Se nós resolvemos que não tem nada errado, não tem nada errado. E não é assim, né? A palavra de Deus é que deve reger a igreja, a vontade de Deus é que deve prevalecer dentro da igreja. Nós não temos poder para legislar em relação às coisas de Deus, né? Então, se só temos um juiz, só temos um rei, só temos um legislador, e esse é Deus, e Ele já fez, já estão estabelecidas, e nós não temos nenhum poder para mudar das leis. Então é isso que Paulo está falando aí. Por que vocês não estão cumprindo a palavra de Deus? Por que vocês não estão fazendo aquilo que é certo? Então, aquela pessoa que sabe o que é certo e não o faz, ela está em pecado. A palavra de Deus revela assim: quem sabe fazer o que é certo e não faz, escolhe fazer o que é errado, estabelece os seus próprios padrões, as suas próprias leis, em revelia a palavra de Deus, essa pessoa, ela realmente já está em rebeldia contra Deus, está no pecado. Então vamos dar continuidade aqui na passagem, né? É uma passagem de repreensão. A igreja de Corinto, ela está passando por sérios problemas, né? Doutrinários, tinha pessoa cometendo feitiçaria, pessoa cometendo ali, apresentando comidas, né, para ídolos, prostituição, como a gente está vendo nesse caso aqui, pessoas que estavam ali comendo antes das outras, deixando as outras com fome. Então tinha uma série de problemas que precisavam ser sanados, problemas com dons, uns se vangloriando porque é dom disso, outro dom daquilo, outro e tal. E então Paulo ele escreveu uma série de coisas ali para edificar a igreja, para corrigir o rumo da igreja de Corinto, né? E a igreja ela precisa da palavra, a correção ela vem pela palavra. Então o que Paulo diz no versículo 3? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito,
já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, primeiro, ele fala que já determinou, e ele diz que não determina isso sozinho, né? Quando ele fala determinar, por favor, irmãos, não vamos fugir da palavra, né? Ele não está aqui se colocando acima de Deus. Quando ele fala determinar, eu tomei uma decisão de acordo com a palavra de Deus, e vocês vão me apoiar nessa decisão, porque vocês são a igreja do Senhor Jesus, de que esta pessoa seja entregue a Satanás para que a sua carne seja destruída, a fim de que o seu espírito seja salvo. Isso pode parecer, a princípio, uma expressão muito cruel, muito dura, né? Puxa vida, né? O Paulo está determinando que o camarada seja morto, a carne destruída, né? Como pode, né, um irmão fazer isso, né? Sempre tem aquelas almas, né, que gostam de criar polêmicas e dilemas sobre as coisas, principalmente quando elas querem fazer a sua própria vontade, a revelia da palavra de Deus. Toma cuidado com estes, né? Estão sempre levantando problemas e questões, né? Procurando situações que não existem, está sempre fazendo oposição por oposição, quebrando, queimando, tacando pneu e aquele negócio todo que a gente já sabe como é que é. Toma cuidado com essas pessoas, né? Vamos ver o que Paulo está querendo dizer aqui. Quando ele diz que a sua carne seja entregue a Satanás para a destruição, é que ele seja afastado da comunhão da igreja, a fim de que ele sofra no seu corpo humano, na sua vida, as consequências dos seus atos, e assim ele tenha a possibilidade de se arrepender, buscar o conserto, a fim de que seu espírito seja salvo. Melhorou? Melhorou bastante, né? Era isso, era preciso que ele sentisse o que ele perdeu, o que ele estava perdendo ao se rebelar contra Deus, para que sentisse o desejo de se reconciliar e voltar para Deus. Portanto, se não houver correção, a pessoa vai repetir ou continuar no erro, né? Se você comete um crime de corrupção e vem o juiz e passa a mão na sua cabeça, o que você vai fazer? Vai continuar, vai aumentar, né? Ora, tá tudo bem, não é isso? Se a pessoa vai lá e atropela o outro, né, em alta velocidade, e chega o juiz e fala, não, tá tudo bem, coitado, ele é jovem, tem uma vida toda pela frente, não tem problema nenhum, morreu, ele é que está vivo, né? A pessoa vai continuar correndo com seu carro desesperadamente, loucamente, e poderá até vir matar mais outra pessoa. Por quê? Porque não está se fazendo aquilo que a palavra diz. Se o infrator não for punido, ele tornará a cometer o quê? A infração. Então é necessário que haja correção. Dentro da igreja, irmãos, não é que nem um mundão aí, né? Tem regras. E as regras estão aonde? Na palavra de Deus. Ela deve ser cumprida para que a igreja seja mantida pura. Porque se um começa a errar e vai lá a liderança, né? Vai lá aqueles que têm o poder de decidir e deixa passar, daqui a pouco vai ter um monte de erro. E cadê a pureza dessa igreja? E cadê a santidade dessa igreja? Vou dizer mais pesado, cadê Jesus nessa igreja? Acabou, né? Não tem mais poder do Espírito Santo, não tem mais nada. Virou um clube social que está ali denominado como uma igreja, onde as pessoas se enganam que vão para o céu. Entendeu? Então isso que é o grande perigo, né? E tem tanta coisa por aí, né? Que pregam tantas coisas, mas menos o Senhor Jesus e menos a salvação. Então a gente deve ter cuidado aonde nós estamos ali buscando o Senhor, o que nós estamos aprendendo, qual é o tipo de comida que nós estamos comendo, se é uma comida saudável, que edifica, que transforma, ou se é uma comida que está estragada, uma comida que está contaminada e que vai fazer mal. Para que ela esteja saudável, santa, para que ela edifique, é preciso que ela esteja pura, ou seja, somente com a palavra de Deus, somente com a mensagem de Deus.
Se ela estiver misturada com outras coisas, ela provavelmente vai te fazer muito mal e vai te afastar de Deus. Então se afaste da onde está servindo esse tipo de comida. Continuando aqui, que ele já falou, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Bom, então nós precisamos entender o seguinte: lançai fora essa jactância, né, esse orgulho, essa predisposição, né, de achar que tem o poder de tomar decisões à revelia da palavra de Deus, ou de ignorar a palavra de Deus, né? Todas as duas coisas são graves, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que seria isso, né? A pessoa deixa passar o chamado pecadinho, né? A pessoa diz o pecadinho de estimação, né? Chamam de pecadinho de estimação. E aí o que acontece? Ela começa a se contaminar e começa a contaminar toda a igreja. Esse é o grande problema. Esse que tem acontecido com muitas pessoas, né? Então é preciso que realmente a pessoa ela viva a fé por inteira, ela viva a fé no Senhor Jesus por inteiro. Então não podemos deixar que nada contamine, achar que aquilo ali não tem problema, é preciso correção. Seja a mínima coisa, tem que sentar com a pessoa, tem que conversar com ela e ver se ela está disposta, né, a se arrepender, confessar e deixar aquele pecado. Essa é a função da igreja. A igreja não pode tapar o sol com a peneira, fingir que o negócio não está vendo, né? Está vendo, tem que haver um conserto ali, né? Então a primeira coisa é essa jactância, né? E esse pouquinho de fermento, essa permissividade para com o pecado, ele vai contaminar a igreja toda, né? Quando o fermento cresce, né, a gente sabe que ele vira ali uma coisa grande, né? Então, lançai fora o velho fermento é uma coisa que serve para todos nós. Nós sempre falamos aqui nas pregações, né? Para que você venha a ser uma nova massa, é necessário que todos os dias nós estejamos lançando fora essa nossa velha natureza, porque ela quer voltar. Existe uma batalha, e uma batalha dentro de cada um de nós, para que a gente não venha servir o Senhor Jesus, para que a gente venha fazer a nossa vontade bestial, carnal, todos os nossos desejos e instintos que contrariam a palavra de Deus, para que a gente venha satisfazer aquilo ali. E nós só podemos vencer essa inclinação carnal, essa inclinação maligna, se nós nos enchermos da presença de Deus e do Espírito Santo. Então é isso que ele está dizendo aí, né? Então é necessário, né, desprezar o velho fermento, a velha natureza, né, a velha inclinação para o pecado, para que possamos ser uma nova massa, ou seja, a natureza de Deus, os pensamentos voltados para Deus, os desejos voltados para Deus. É isso que ele está falando aqui com cada um de nós, para que nós tenhamos aí uma vida saudável, né? No nome do Senhor Jesus. É muito importante a gente entender, né, o que a palavra de Deus ela nos fala, né, nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui mais um instantinho, né, para que nós possamos entender direitinho. Aí ele diz aqui, ó, versículo 8: por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Então, a festa, né, o culto, o estar na presença de Deus, o estar congregando numa igreja, tem que ser feito não com a velha natureza, dancinhas, né, sensualidade dentro da igreja, pecado mesmo cometido dentro da igreja, e as pessoas ali vendo,
sabendo e fingindo que está tudo normal, né? Até para poder fazer as mesmas coisas, né? Muitas vezes é esse o propósito, né? Então ele disse que não devemos ter isso dentro da congregação, dentro da igreja, mas sim buscar o que? Os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, a pureza. O que é o pão asmo? Aquele pão sem fermento, sem contaminação, sem pecado, né? Então, com sinceridade, com verdade, um culto agradável diante de Deus, é aquele culto que a pessoa ela se apresenta diante do Senhor, ela confessa os seus pecados, ela busca em Deus forças para vencer a sua velha natureza, ela realmente luta contra a sua velha natureza e não se rende, né? Dizendo que é assim mesmo, né? Que todo mundo erra. Por que eu não posso errar? Todo mundo erra, mas nós não somos todo mundo. Nós fomos lavados no sangue do Senhor Jesus. Nós somos novas criaturas. Nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus para viver a vida eterna na presença do Senhor. Isso é uma coisa tão importante que a gente tem que dar valor a isso a todos os dias. Se nós começamos a deixar tais coisas entrar em nossas vidas, dominar as nossas mentes, a gente acaba fraquejando mesmo. Daqui a pouco a pessoa acha que está com Deus e não está mais. Vai ser como Sansão, que acabou ali morrendo porque ele achava que o Espírito do Senhor estava com ele, mas não estava, porque ele deixou uma Dalila entrar na sua vida e ele quebrou aquele segredo, aquela fidelidade que ele tinha com Deus por causa de uma pessoa que estava ali contaminando a sua vida. Você vai deixar alguma coisa que esteja aí querendo te contaminar, te afastar de Deus? Você vai deixar que essa coisa vença quando o próprio Deus está pedindo a você que se busque a Ele de todo o coração, que busque a Ele em espírito e verdade, que se entregue a Ele? É isso que nós devemos ver todos os dias. O que Deus está falando comigo? O que Deus quer falar comigo através desta palavra? Isso é importantíssimo para nós entendermos, né? Versículo 8. Deixa eu passar esse carrinho do som aí, né? Bom, diz assim: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí a gente vai para o 9, né? Já fez aí o 8, né? Vamos para o 9. Já em carta vos escrevis que não associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem comais. Então isso aqui é muito importante mesmo aí, que tem irmão, tem irmã, que quando se converte, chega dentro de casa com 10 quilos de Bíblia, né? E começa a condenar todo mundo, a família, os vizinhos, não fala mais com eles, porque eles não são da igreja, porque eles não são crentes, porque eles são impuros e isso, aquilo, outro. Eu acho que está bem claro que não é nada disso aqui nessa passagem, né? Se nós formos deixar de falar para as pessoas por causa dos seus pecados, porque elas não são crentes, porque elas não são cristãs, a gente vai deixar de se relacionar com quase todo mundo. E como é que a gente vai ganhar esse pessoal para Jesus? Me diz aí que eu não sei. E aí agora eu estou na dúvida. Como eu vou ganhar uma pessoa para Jesus se eu não falo com ela? Se eu não quero trabalhar com ela? Se eu não quero fazer negócios com ela? Como que eu vou ganhar essa pessoa para o Senhor Jesus? Então não é isso. Se associar aqui significa estar em comunhão, buscar Deus junto, ter o mesmo propósito espiritual. Aí sim, nós não vamos nos associar com pessoas que não têm o mesmo propósito espiritual que o nosso. E aí, com quem que nós estamos nos associando? É com o irmão mesmo, é com a irmã, é com a pessoa que é da igreja. Então, aquela pessoa que está na igreja, mas que vive a sua própria lei, que estabelece as suas próprias leis, e em rebeldia, em rebelião contra Deus, com esta pessoa nós não devemos nos associar.
Aquela pessoa que sabe que o adultério é pecado e ela vive na prática do adultério sem arrependimento, nós não devemos nos associar como irmão. Não vai chegar com aquela pessoa e, olha, vamos participar agora da ceia do Senhor. Você sabe que ela não tem comunhão com Deus. Vamos orar, irmãos, vamos buscar a Deus aqui, vamos... Você sabe que essa adoração não vai chegar lá. Deus não aceita esse tipo de adoração. Essa pessoa, ela precisa ser confrontada com a palavra. Foi isso que Paulo falou, destruição da carne. É que ela sinta no seu corpo, na sua vida, as consequências da ausência da presença de Deus, e ela sinta um desejo ardente de fazer uma reconciliação, de fazer um conserto para com Deus. É isso que ele está falando. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado. Porque eu não vou falar mais com o meu vizinho, porque agora eu sou cristão. Você não é melhor do que ninguém. Você só é salvo porque Jesus morreu naquela cruz, senão você nem isso seria. Você só é perdoado porque o Jesus fez por nós. Então vamos parar de hipocrisia, né? Então não é deixar de falar com as pessoas, não é rejeitar a sua parentela. Se você está nesse caminho, estão te ensinando assim, isso está errado, tá? A Bíblia não diz para ninguém abandonar ninguém, marido deixar esposa, esposa deixar marido, não diz nada disso, não tem. Me mostra se tiver, porque eu não vi. Sinceramente eu não vi porque não tem. Então não tem na palavra de Deus nada assim. Então, como que eu vou amar o meu próximo se eu estou me afastando dele? Como que eu vou falar de Jesus para ele se eu quero viver distante dele? Não é isso. Nós não vamos ter comunhão espiritual com aqueles que não têm comunhão com o nosso Deus. Mas nós precisamos ter, sim, relacionamento com as pessoas. Mas nós não vamos ter comunhão também com aqueles, e aí é uma ordem, não é um pedido, não é uma solicitação. Não tenham comunhão com aqueles que se dizem irmãos e não são. Por quê? Porque está se contaminando, você está se contaminando. Entendeu o que a igreja está falando aí? O que Jesus está falando? Você está se contaminando. É isso que é importante entender. Talvez você tenha pedido uma resposta para Deus e Deus está falando com você. Não tenha comunhão com aquele que se diz irmão e não é irmão. Vive no pecado deliberado, ele acha normal aquilo ali, para ele não incomoda. Então essa pessoa não é diferente daquela pessoa que está passando por uma dificuldade na vida, daquela pessoa que está querendo vencer um pecado e está te pedindo ajuda. Aí já é diferente, ela quer sair da situação, ela está buscando ajuda. Mas aquele que está achando normal a prática do pecado, está gostando, não quer sair, não quer se arrepender, não busca ajuda, deixa essa pessoa viver as consequências do seu próprio erro, para que ela possa ter a possibilidade de se arrepender e se consertar para com Deus. É isso que a palavra, é isso que Paulo ali, pelo Espírito Santo, está ensinando para a igreja de Coríntios, tá? Importante a gente ver isso aí. E aí ele vai fechar, né? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo ele dá aqui a questão do julgamento, né? E muitas vezes nós falamos assim, né? Mas não julgareis. Quando Jesus fala não julgará, ele não está dizendo que nós não devemos exercer um juízo ali dentro da igreja. Não é isso. Ele está falando juízo temerário. É aquele juízo que a pessoa toma pela aparência, né? Por aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, e não por aquilo que de fato está acontecendo. Então eu não posso, no meu pensamento ou nas minhas palavras, dizer que a irmã tal ou o irmão tal está em adultério porque eu acho que está. Isso é pecado. Pecado meu, não deles. Porque eu estou pensando mal daquelas pessoas sem ter certeza, sem ter uma base legal. Não posso, ninguém pode fazer isso. Isso sim, não julgueis. É um juízo temerário. Você achar alguma coisa da pessoa por uma percepção sua e não porque você tem um fato concreto para dizer aquilo ali. Então isso é pecado. Isso é pecado. Está bem claro. Agora, quando você
vê, tá acontecendo, tá todo mundo sabendo, como foi o caso aí do filho que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta, né, com a esposa lá do seu pai, aí é um fato concreto. Então, nesse caso, a igreja deve tomar posição, a igreja deve julgar. Essa pessoa, se ela não quer se consertar, se ela quer se manter nessa posição, ela deve ser simplesmente afastada, ela deve ser excluída do hall de membros, a fim de que sofra as consequências da sua escolha, ela sinta ali o arrependimento, ela sinta o afastamento de Deus e ela tenha um desejo de voltar. E também para a pureza da própria igreja, porque senão contamina, daqui a pouco você tem um monte de casos semelhantes ou piores dentro da própria igreja. É isso que vai acontecer, é essa a situação. Agora, o julgamento do mundo, quando fala assim, as pessoas que rejeitarem o seu Jesus, as pessoas que deliberadamente não aceitam, já foi pregado, já foi falado, até um dia tiveram na igreja e saíram, porque o pastor é assim, porque o irmão é assado, porque a igreja não presta. O mundo é uma beleza, é uma maravilha, né? Ou coisa boa, né? Mas a igreja, que coisa horrível, né? Estas pessoas, elas serão julgadas pelo próprio Deus. É Ele que vai julgar essas pessoas. No dia do juízo, elas vão ser sentadas e vão ser confrontadas com o quê? Com a palavra de Deus. Vocês tinham a palavra, a revelação foi dada e vocês deliberadamente resolveram se rebelar contra o Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra. E aí vem as consequências desse dado. Que bom que não é hoje esse dia, né, irmãos? Que bom que ainda tem chance. Que bom que você que se afastou de Deus, hoje pode se reconciliar. Que bom que você que está afastado de Deus, porque você nunca teve encontro com Ele, hoje você pode reconciliar, você pode ter um encontro com Deus. Você pode se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que bom que nós vivemos no tempo da graça, que bom que Jesus hoje não é juiz, Ele é advogado. Que bom que tudo pode ser transformado. Que bom que você até que está aí vivendo na igreja e que se enquadrou numa situação mais ou menos parecida com essa que aconteceu com aquele rapaz que estava se envolvendo com a sua madrasta. Pode ser que não é uma coisa tão grave, mas é grave, o pecado é grave, que talvez você tenha se envolvido num relacionamento ilícito com alguma pessoa, né? Um relacionamento que Deus não aprova. Então você viu essa palavra, sentiu que há uma necessidade de conserto, não perca mais tempo. Aproveita a oportunidade e faça um concerto com Deus. Aproveita a oportunidade aí e faça uma reconciliação com Deus. Se afasta, deixa esse pecado, deixa essa lama, sai dessa situação. Deus está falando com você. Aproveita hoje essa oportunidade em nome do Senhor Jesus e faça um concerto com Ele. Isso que é maravilhoso, né? Que a porta da graça, ela está aberta, né? Existe perdão, existe misericórdia, existe salvação para você ainda, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra tenha edificado, trazendo luz ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações, aquilo que Deus estiver colocando no coração dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Hoje o tema foi bastante difícil. Eu vou fazer só umas breves considerações. Eu vou apenas realçar o que o senhor falou. E vamos lá. Aquelas pessoas, eles estavam tão ensoberbecidos, né, que não entendiam o que estava acontecendo, né? Então, nós temos que ter a perfeita noção das coisas e também, não, como o senhor falou, né, nós não deixarmos nos levar pelos nossos entendimentos. E para mim vem o principal entendimento que o senhor deu para nós é que a palavra de Deus é que rege a igreja. E o senhor falou outra coisa assim, a pessoa que sabe o que é certo e não faz está em rebeldia. Eu até encontrei alguns pontos de ligação com o que eu trouxe hoje, mas para mim o segredo de tudo, realmente não sou pregador, não sou pastor, mas eu entendo que essa missão
de estar lá na frente, sendo pastor ou não, ou trazendo uma mensagem, é a nossa conduta. E nós temos a palavra de Deus para seguirmos. E essa questão de um líder da igreja, isso é complicado mesmo. Outra coisa que o senhor falou, a decisão do Paulo junto com a igreja, né, do afastamento para o arrependimento, né, e voltar para ter a chance, né, se aquele cara se arrepender, como é que se diz? Examine-se o homem a si mesmo, porque ele é indesculpável, ele estava ouvindo a palavra, ele sabia que aquilo era errado e mesmo assim fazia. Então, deixa eu só um instantinho. Então, isso é muito importante e para ver se tem alguma chance, porque no texto parece assim, deixa para que o diabo leve a carne, mas a alma seja salva, né? E o espírito, né? Então, isso eu achei muito importante. A outra situação que o senhor falou a respeito do fermento, né, que é nós nos acharmos a última Coca-Cola do deserto, como o senhor fala, né, achei muito importante. E, por fim, a questão de você julgar porque você acha e não porque está acontecendo. Também, esse é um grande recado. Resumindo, o que eu posso entender é que a igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos, mas nós temos a palavra para nos conduzir, né? Os que estiverem numa igreja, é o nosso norte. Vamos viver corrigindo rumos para o norte, que é Jesus Cristo. Então eu agradeço, pastor, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe tudo que aprove a ele, não só na parte material, mas por questão ao seu ministério, lhe abençoe todas essas áreas e continue abençoando. Muito obrigado, pastor. Amém. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Aí, glória a Deus, né? E nós vamos agora, aquele momento que nós fazemos aquela oração a Deus, né? Esse é aquele momento que você vai colocar a sua vida diante do Senhor, as suas necessidades, e sempre colocamos em primeiro lugar as necessidades espirituais, mas também todas as necessidades, né? As pequenas, as grandes, tudo é bom que seja colocado diante de Deus, porque com Ele fica tudo mais fácil, né? Às vezes uma coisa que é simples, sem Deus vai se complicar muito, e uma coisa que é muito complicada, a gente coloca Deus, ela se resolve com mais facilidade, né? Então é importante a gente estar colocando Deus em todas as coisas, tá? Então, amanheceu o dia, fala com Deus, coloca o seu dia diante de Deus, né? Fechou o dia, agradece a Ele pelo dia, ficou algum problema pendente, coloca diante dele para que seja resolvido. É ter relacionamento, isso é ter relacionamento com Deus, acordar, dar um bom dia para Ele, agradecer, puxa, acordei mais um dia, que maravilha, né, Senhor, tal. Isso é importantíssimo, né? Você ter consciência de Deus. Tem gente que ela fala que crê em Deus, mas não tem consciência, né, de Deus maravilhoso, esse Deus maravilhoso, né? E essa consciência, ela muito é demonstrada através da oração, né? Oração é falar com Deus, né? E não é só aquela oração que você tira o tempo para colocar o joelho no chão, né? Ou estar numa igreja, não. É a oração que você faz pelo caminho, é a oração que você faz lá no pensamento, no seu trabalho. Você não pode verbalizar, mas você pode pensar. Graças a Deus, só Deus pode entrar nos nossos pensamentos, né? Você pode pensar e ali você pode pensar e levar o pensamento a Deus e fazer uma rápida oração. Talvez numa situação complicada, difícil, você faz aquela oração ali e daqui a pouco os nós começam a ser desatados, né? A ser desfeitos. Então vamos falar com Deus agora, coloque diante de Deus, está passando por uma situação no relacionamento conjugal, relacionamento familiar, uma situação financeira adversa que você está vivendo, enfrentando agora, uma situação de saúde sua, de alguém que você, né, da sua família, alguém que você tem um carinho especial, está vendo que essa pessoa está precisando aí de um socorro de Deus, coloca tudo diante do Senhor agora, fala com Deus e deixa Ele responder. O irmão Luiz, ele vai estar aí fazendo essa oração de intercessão geral, mas aí
cada um de nós aqui vai também estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, nossas necessidades. E nós vamos estar aqui orando junto com vocês, concordando com as orações que vocês vão estar fazendo aí, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a oração e a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, já explicou tudo. Nós não temos como saber, né, as necessidades, as aflições das pessoas, mas então vamos fazer, como o senhor falou, a oração para intercessória, né? E cada um vai colocando, nós vamos orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos colocar agora diante de vós, diante de Ti, meu Pai, todas as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos trazer respostas, mas principalmente a nos trazer discernimento do que pedimos. Senhor, sabemos que existem muitos impedimentos para a sua resposta não chegar, a questão do pecado, a questão de não estarmos no ser no momento certo, ou a questão do Senhor, pela sua presciência, eu saber que aquilo não é bom para nós, não seria bom para nós. Então, em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações, vai nos comportando, vai nos trazendo respostas, vai nos trazendo direção, porque muitas vezes nós, a maioria dos nossos problemas, somos nós que causamos a nós mesmos. Não vai nos educando, nos tornando sábios, para que nós mesmos não façamos tanto mal a nós mesmos. E no nome de Jesus eu quero lhe pedir que o Senhor nos abençoe, a nós, e uma bênção de saúde, de prosperidade, de restauração e principalmente de discernimento espiritual, a nós e às nossas famílias, a todos que estão aqui acompanhando esse grupo e que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, clamo pela libertação do Brasil, da situação em que se encontra. Clamo, Senhor, para que o Senhor, com teu Espírito Santo, alcance os nossos representantes legais para que tenhamos uma vida boa e tranquila. Clamo para que o Brasil seja preservado, que o Brasil não caia em mãos malignas, que não venhamos a perder a liberdade de expressão e liberdade de culto, que possamos sempre eleger os nossos representantes, que possamos escolher os nossos representantes, Senhor, em nome de Jesus, que o Brasil seja liberto do caos político, do caos social, do caos econômico, do caos financeiro, da fome e da miséria. Pai, em nome de Jesus, clamamos agora pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Seja o Senhor a apoiar espiritualmente esse povo, aos nossos irmãos de pátria. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também nos ajude a restaurarmos materialmente o Estado. Tantas vidas se perderam por omissão de poucos. Senhor, então, em nome de Jesus, abençoe o Rio Grande do Sul e seja o Senhor o perfeito, o que sustenta tudo no universo. Nós lhe pedimos que hoje inicie a reconstrução do Rio Grande do Sul, fisicamente e principalmente trabalhando no coração das pessoas. E tudo isso venha minimamente à exaltação do teu santo e poderoso nome. Porque quanto mais nos afastamos de ti, mais pecadores ficamos, mais rebeldes, mais difíceis e mais ruins nós ficamos. Por fim, eu peço que o Senhor abençoe os missionários que vão levar a tua palavra a outros países, com risco de perder a própria vida, e as pessoas que, segundo o teu Espírito Santo, vão levar a tua palavra aos presídios,
e aos hospitais. Finalizo mais uma vez, pedindo que o Senhor cada vez mais aumente o nosso discernimento e que tenhamos sempre a sede de te buscar todos os dias, a constância, nos mantermos sempre humilhados diante de ti, sabendo que em ti nós não somos ninguém. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Mas antes eu quero deixar aqui, acho que dia 14, né? 14 de julho é domingo, não é isso? Dá uma verificada no calendário, vocês estão com o calendário aí, irmãos? Só para a gente confirmar. 14 de julho, né? Então, 14 de julho vai ser a nossa Santa Ceia, tá? No mês de julho, marca aí na sua agenda, né? Você que já está congregando, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já foi batizado, sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, prepara para o dia 14 o pão, o suco de uva, para participar conosco da Santa Ceia do Senhor. E você que ainda não cumpriu esses requisitos aí, participe aí do culto conosco, né? E Deus vai abençoar da mesma forma, porque a bênção pertence a Ele, é Ele que abençoa, né? Todos aqueles que de coração sincero chegam diante do trono da sua graça. E agora nós vamos agradecer a Deus, né? E pedir a Ele que nos conceda uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez, finalizando o culto ao Senhor com muita alegria, Pai, porque podemos aí louvar, adorar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, com muita alegria, porque aprendemos do Senhor, ouvimos a Tua palavra, fomos tocados, tratados pelo Senhor, com muita alegria, porque eu sei que o Senhor já respondeu a muitas das orações que foram feitas aqui hoje, o Senhor está respondendo a muitas destas orações e que o Senhor também irá responder a muitas delas, mas não só aquelas que foram feitas aqui hoje, mas também a cada uma daquelas que já foram feitas e serão feitas no decorrer dos dias. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, eu quero reforçar pelo povo gaúcho, acredito que nós precisamos orar muito por eles ali, por todo o Rio Grande do Sul, para que haja uma recuperação ali de toda a terra, de toda a economia, e principalmente das pessoas feridas, sentidas, aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Deus, trabalha ali naquele lugar, traz a paz aos corações, supre as necessidades espirituais, físicas, materiais daquele povo, que eles possam se reerguer em nome do Senhor Jesus. Concordo com o coração do irmão Luiz e de todos que estão orando neste mesmo propósito. Concordo com o coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, de cada pessoa que orou agora, colocando diante do Senhor as suas necessidades. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda, Pai, a todos um final de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Meu Deus, seja o Senhor guardando os seus caminhos, livrando de todos os males, os fazendo prósperos e bem-sucedidos em todas as suas atividades, em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que eles fizerem, e que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias, a todos que estiverem ligados a eles, a tudo que estiverem ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. E que ao término desse culto o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Meu Deus, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus,
Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo, né? E que você tenha também um final de domingo muito abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo culto.